Galera, boa noite. Sou Rafael Coronel, fundador da Pixelcast. A gente está com curso de Design System, então a gente está trazendo alguns conteúdos que permeiam esse mundo de Design System. E hoje um assunto básico que fala um pouco sobre Design System, né? Que é a questão do Box Model, que é quando um designer cria alguma coisa pensando em como que um desenvolvedor pensa para criar, que é como a internet funciona, né? Que é com esse modelo de Box Model. Então, já para começar a nossa apresentação, tudo na web são caixas. Tá, mas como assim tudo na web são caixas? Eu não vejo caixa por aí e tal. Então, realmente, a gente não vê caixas porque elas são invisíveis. Quem entende dessas caixas, desses modelos, de como que eles funcionam, são os designers e são os desenvolvedores. Os desenvolvedores, acredito que 100% deles entendem esse modelo de caixa, mas nem 100% dos designers conhecem essa ideia de modelo de caixa, né, de box model. É um item super importante na hora de você criar para a web, que muitas vezes passa despercebido por alguns designers e isso pode atrapalhar na produção e na hora de ter consistência nesse handoff, né? Nesse gap de design para desenvolvimento. Como tudo na web são caixas, você vai falar assim, cara, eu nunca vi caixas, elas são invisíveis e aqui eu apresento mais ou menos como que funciona esse modelo de caixas. Elas se encaixam para que se forme a estrutura de uma página. Então, quando um designer trabalha numa estrutura de página, ele tem que ter esse modelo mental, ele tem que saber como que ele vai ser desenvolvido, né? E por incrível que pareça, não é um bicho de sete cabeças. O designer não precisa entender dos códigos mais avançados do mundo para entender o modelo de caixa. Então eu vou passar aqui por algumas questões e algumas dicas que você pode implementar no seu dia a dia para começar a trabalhar com esse modelo em mente. Essa aqui é uma visão clássica, né? A visão onde de um lado eu tenho a visão do designer e do outro eu tenho a visão do desenvolvedor. Do seu lado esquerdo é a visão que nós, designers, desenhamos, né? Vou fazer um avatar que tenha um ícone, que tenha um status de online. Pô, facinho, cara. Faz 2 círculos e tal, pinta eles, põe uma foto, beleza, terminei o meu layout. Só que pro desenvolvedor a visão é outra. Ela tem que ter uma margem, tem que ter um padding, tem que ter uma organização, tem que ter uma altura, uma largura. Então são esse tipo de mudança que eu quero passar aqui para vocês. Então, falando sobre o modelo de caixa em si, é muito simples de se pensar. Então você imagina realmente uma caixa onde no centro você vai ter o conteúdo dela. Então pode ser uma div que encapsula várias informações, ou até mesmo um botão simples que tem apenas um texto. Então o texto do botão vai ser essa questão da informação como conteúdo. E em volta dela se cria caixa. E a gente tem algumas propriedades de CSS que vão tratar o modelo de caixa, que são principalmente margem e padding. O que é a margem? A margem é a margem, traduzindo para o português, é a margem para o lado de fora. E o padding é a margem para o lado de dentro da caixa. Então, é um espaçamento para fora e um espaçamento para dentro. E também tem o height, que é a altura, e o width, que é a largura. Então, quando um desenvolvedor vai transformar o seu design numa interface, ele passa o seu design para um código. E simplesmente, quando ele vai passar esse design para código, ele sempre vai estar construindo caixinhas e caixinhas com conteúdos dentro. Então você sempre pensa que é uma hierarquia, da caixa maior para a menorzinha. Então, qual que é a caixa maior? É o corpo da página. Então você imagina que a página inteira ela é uma super caixa com várias outras caixas dentro. Agora, vou te dar um exemplo como se não tivesse padding e margem. Ou seja, como se não tivessem o espaçamento para dentro, que é essa bordinha interna, e como se não tivesse a margem de fora, que é esse espaçamento por fora, que deixa um item afastado do outro. Então, se não tivesse, seria algo mais ou menos assim. E você sabe que, cara, é difícil algum designer fazer alguma coisa tão estreita assim, sem respiro. Até porque respiro, white spacing, é uma questão de estética, é uma questão que traz organização. Tá, Rafa, mas como que eu faço para colocar isso no meu dia a dia? Como que eu faço para
fazer com que a minha linguagem seja a mesma do desenvolvedor. E é claro que como essa aula hoje é algo bem inicial, é algo básico, eu vou te dar algumas dicas básicas também, mas que já vão fazer uma grande diferença no seu dia a dia de trabalho. E você pode começar utilizando essa tecla aqui. Nas plataformas Apple, você vai usar a tecla Option, que é também a tecla Alt. Então procura aí no seu teclado a teclinha Option, que é perto do espaço, e a tecla Alt, que também é perto do espaço. Então, o que essa tecla faz? Essa tecla é de measure, de medição. Vou te mostrar basicamente como que ela funciona. Utilizando a tecla Option ou Alt do seu teclado, você vai poder comparar as distâncias entre o seu item interno até a borda da sua caixa. Então, você imagina que essa aqui é a minha caixa mãe, digamos assim, que tem os filhos, que são esses outros itens. E cada item desse tem, ele está como se fosse uma caixa interna que tem um espaçamento. E o espaçamento que eu coloquei aqui nesse caso, por exemplo, aqui eu coloquei 24 de padding em cima e embaixo e 16 de padding do lado e do outro. Então, se você usar a tecla Option, você vai ver que está 24 em cima, embaixo, e 16 do lado. Aqui tem 16 e aqui tem 16. Tá vendo aqui? Beleza, pessoal. Eu vou mostrar agora isso aqui na prática, como que funciona na web. Então, se você for em qualquer página web, clicar com o botão direito do seu mouse, ir em inspecionar, ou aqui como o atalho está dando, né? Ctrl Shift mais I, você abre essa página lateral aqui, que é o código fonte dessa página. Então é toda a estrutura de códigos que está sustentando essa página aqui. Então tá, como que funciona isso daqui? Cara, a parte da esquerda é praticamente como que o designer desenhou isso no Figma, no Sketch, eu não sei qual que é a ferramenta que o Instagram usa, mas é praticamente a parte que o designer imaginou como isso seria. E na parte da direita é praticamente o trabalho do desenvolvedor, que é pegar tudo aquilo ali e jogar para o desenvolvimento. Então, vou dar um exemplo de caixa aqui, galera. Como que isso funciona? Aqui, por exemplo, a gente tem uma div. O que é uma div? Nada mais é do que uma tag que engloba outras tags, ou seja, ela é uma caixa. Então, tá vendo que tem uma setinha aqui? Eu posso minimizar e eu tenho essa caixinha. Se eu abrir essa setinha, eu tenho agora todos os itens internos dela. Beleza. Quando eu deixo aqui o meu mouse em cima da caixinha mesmo, vocês podem ver que a gente tem uma mudança na tela, né? A gente tem algumas cores. Ou seja, o laranjinha é a margem, que é o que eu já tinha falado, que é o que eu tinha acabado de falar. O laranjinha é a margem. O verdinho é o padding, ou seja, o padding em cima e o padding nas laterais. E lá para baixo vai ter o padding de baixo também. E o azul é todo o conteúdo, ou seja, é toda uma caixa que está dentro da outra caixa. Então, assim, aqui a gente tem a div caixa mãe, e aqui, se eu passar o mouse embaixo, a gente tem mais uma caixinha que não tem, que está sem padding, mas tem uma margem embaixo. E aí embaixo também, tá sem padding, mas tem uma margem. E assim vai indo. Até o momento que você vai, chegando na menor parte. Então, por exemplo, quando eu seleciono essa parte aqui nessa lateral, por exemplo aqui, troquei de lado. Por exemplo, aqui nessa lateral, quando eu clico na minha caixinha, ela mostra todas as propriedades que essa parte está tendo. Então, por exemplo, esse é o Box Model em ação. Então aqui, por exemplo, eu tenho 186,500 de margem. Então tem 186 pixels para cá, 186 pixels para lá. De border não tenho nada. De padding eu tenho 20 nas laterais e 30 em cima. E o meu conteúdo tem 935 por 3.145. Beleza, pessoal? Então, assim, o desenvolvedor ele vai criando essas caixinhas, mas que quando a gente cria, a gente não desenha uma caixa, literalmente, porém, a nossa estrutura ela é organizada em forma de caixa. Então, é basicamente isso que a gente tem que ter em mente. Apenas isso. A gente não precisa ficar desenhando caixas e mais caixas. Não, a gente só tem que ter noção de estrutura, de base, de grid
e de espaçamento. Então, é basicamente isso. Essa é uma dica que eu dou, porque assim, quando você vai criar, você vai construir uma tela, você tem que ter na sua cabeça quanto que você está utilizando de espaçamento. E aí que entra o assunto para o próximo slide, que é você definir quais são os espaçamentos que você vai utilizar. E aí que você vai ter que sentar com o seu desenvolvedor ou com o seu time de desenvolvimento e vai ter que definir isso se não existir. Ou se já existir, você vai ter que consultar a documentação do seu projeto, do seu design system e ver quais são os espaçamentos que estão pré-definidos para vocês utilizarem. Por que isso? Se eu não tiver nenhum padrão, por exemplo, o que vai acontecer? Eu vou ter em cada projeto, em cada página que eu criar nova, eu vou ter novos espaçamentos. Então, aqui, por exemplo, eu deixei 24... E aqui pode ter um número aleatório, tipo 46 ou 38. E isso vai virando números aleatórios que daqui a pouco você não tem mais controle. Então, vou dar um exemplo como se você não tivesse ainda nada definido. Eu costumo utilizar que eu gosto bastante de utilizar essa escala, é uma escala bastante utilizada no mercado também. Então, acredito que se você sugerir essa escala para espaçamentos, você não vai ter problema, que é a escala do 8-point grid, que é justamente a escala que é um múltiplo de 8, nada além disso. Então você começa a escalinha do 8 e vai até o infinito, tanto que você precisar de espaçamentos, sempre multiplicando o 8. Então aqui, por exemplo, eu fui até o 96, mas desde o 8 até o 96 são os espaçamentos legais que a gente pode trabalhar. Tem empresas ou tem times que vai retirar, por exemplo, eu não preciso do 48, eu não preciso do 64, eu não preciso do 80. Então aí você diminui, deixa um set de espaçamentos menores. E aí você bate na regra que é assim, ou você utiliza... na verdade, você tem que utilizar apenas os números de espaçamentos que foram definidos. Eu sugiro você também começar a utilizar os espaçamentos mais enxutos, não começar de cara colocando todos os números possíveis, e sim começar enxuto, e ao longo do tempo que você vai construindo as telas, você vai percebendo que você vai necessitando de outros espaçamentos, e aí sim justificando a utilização dos mesmos. Então, por exemplo, voltando na tela aqui, onde eu vejo os meus espaçamentos, pode ver que eu utilizei o 8-point grid nesse caso, que foi o 24 em cima e o 16 ao lado. Se, por exemplo, você viu aqui que tem 24 em cima, 24 embaixo, 16 aqui, 16 do lado, você vai perceber que isso é um set de 8-point grid. Caso num design critique, por exemplo, os designers decidam que, cara, esse tipo de card tem que ter mais espaçamento, mais respiro das bordas. Então tem que adicionar tanto pixel para cima, quanto para baixo, quanto para os lados. Então, você não pode simplesmente colocar assim, eu vou aumentar para 26, por exemplo. Eu vou aumentar aqui para 26 embaixo. 26 embaixo, 26 em cima, e aqui do lado eu vou pôr 18. Por exemplo, eu perdi os múltiplos de 8 na regra do 8-point grid. Então você vai ter que criar uma nova regra caso você fuja desses múltiplos. Eu recomendo você seguir realmente um padrão, nem que seja você criando esse padrão, mas tem que existir uma regra para que esses números se multipliquem, porque senão isso pode virar uma bagunça. Então, nesse caso, o que seria o ideal? Qual que é o número depois do 24 na escala? 32. Então eu teria que subir a escala para 32. Então vamos lá. Eu seleciono a parte de trás. 32. 32. E qual é o depois do 16 o próximo número? É o 24. Então vamos lá. 20, 23, 24. Aí você já criou uma consistência. E aqui também. 24. E aqui da lateral também. 20. 24. Se você usa o Ctrl, você faz você aumenta. Ctrl seta para o lado, Ctrl seta para o outro lado, Ctrl seta para baixo, você aumenta. E Ctrl Shift você aumenta de 10 em 10 pixels. Então, você pode ir aumentando assim para ir mais rápido, caso você tenha o cálculo. Então, aqui, por exemplo, está 0. Eu vou dar Ctrl mais Shift para o lado. 10, 20, 1, 2, 3, 4, 24. Então,
Tenho certinho aqui na minha medição. Entendeu? E caso você tenha um layout que você vai ter muita repetição também, você pode transformar isso daqui em um componente, que eu ainda não fiz a organização de nada, mas, por exemplo, isso aqui poderia se tornar um grupo que você renomeia para card e dá um nome para ele certinho, e ele se torna um componente. Sendo um componente, toda vez que você editar um componente que precisa de uma alteração, você vai estar alterando todos os outros componentes automaticamente. Mas isso é assunto para uma outra aula, esse assunto que a gente vai tratar no curso também. Então é um papo um pouco mais avançado, que isso vai ser útil para vocês no dia a dia, no trabalho de criar interfaces. Beleza. Então, vocês entenderam a questão de utilizar o Alt e utilizar a escala de 8-point grid, que é super interessante. Agora, falando já encerrando a aula, quais são os principais benefícios de trabalhar assim, de ter isso em mente? E eu citei alguns aqui, eu já tinha citado no post, e são realmente os que eu acredito que são os principais benefícios. Mas falando de criação, de estrutura e consistência, a gente tem que entender sobre criar regras. Acaba que um design system, existem regras justamente porque mais de uma pessoa vai pegar aquele trabalho para construir. Então, quando você cria uma regra de espaçamentos, você está criando uma consistência entre as pessoas que vão tocar naquele projeto. Quando você documenta certinho, deixa aquilo tudo bem escrito para as outras pessoas pegarem aquilo e terem mais facilidades ao criar. Para que cada designer, ao criar alguma coisa, não fique inventando a roda, sabe? Tem que estar sempre criando um novo espaçamento e tal. Então, o lance da consistência é justamente isso. E a estrutura é justamente porque você vai estar criando algo pensado. Você pensou antes sobre os espaçamentos e você está criando aquilo ali. Não é pura bagunça, não é uma coisa assim... Você está domando, eu gosto desse termo, você está domando o caos. Então a criação é um caos e aí você criando essas regrinhas, essas estruturas, você está domando o caos. Então isso é bem legal. Sobre espaçamento e alinhamento, você vai começar a construir as coisas com muito melhor noção de espaçamento e alinhamento. Então você acaba deixando as coisas mais agradáveis aos olhos automaticamente. E é engraçado que quando você vai construindo isso, você acaba que quando pega um layout que não tem essa noção de espaçamento e alinhamento, você já se espanta, você já quer, já bate o toque do designer de começar a alinhar tudo, né? Então, quando você tem essa estrutura inicial, você começa a criar essa noção automaticamente. Se torna algo fazendo parte de você. Cara, a facilidade ao criar um Style Guide, não tenho dúvidas que isso é um primeiro passo para você começar a querer ter um Design System e criar um Style Guide, que é justamente essas definições. Então, sem dúvidas, você ter uma noção de espaçamento, ter uma noção de model box, você com certeza vai ter muito mais facilidade ao criar o Style Guide e o Design System em si. Então você acaba que vai falar a mesma língua do desenvolvedor, você vai dedicar um tempo ali em troca com o desenvolvedor, do tipo assim, vamos definir juntos esses tokens, esses design tokens, a gente vai precisar de todos os múltiplos de 8, ou a gente vai precisar só de alguns, quais vão ser eles, onde eles se aplicam, ou qual vai ser a regra de espaçamento que a gente vai ter. Não existe só 8-point grid, pode ser outros. Então você vai sentar e ter essa troca com o desenvolvedor, que é muito legal. E a partir do momento que você faz esse alinhamento, você vai ter, consequentemente, um handoff totalmente de qualidade, né? Porque você já vai estar entregando algo que ele está esperando. O handoff nada mais é do que o momento que você finaliza o projeto e passa ele para desenvolvimento, que é o momento em que o desenvolvedor vai pegar o seu projeto e vai falar, tá bom, agora eu vou desenvolver ele aqui. E é claro, não tem como isso não acontecer, que quando você tem esse alinhamento, acaba a questão do gap que existe entre design e desenvolvimento, e você vai ter um relacionamento muito melhor com seus desenvolvedores. Eu falo isso por experiência própria. Eu tive muitos colegas de trabalho que são desenvolvedores e, cara, a gente tem um relacionamento super legal, justamente porque eu acredito que é um trabalho de empatia, tanto dele de entender nosso lado, e a gente também tem empatia de entender o lado deles, e ver como que
cada um deixa o trabalho de outro melhor, né? Então, essa empatia é o que vale e é o que deixa o seu trabalho mais legal, essa parceria. Então, acredito que esses benefícios vão mudar o seu dia a dia na hora de projetar. Então, são basicamente esses benefícios que vocês ganham na hora de trabalhar pensando em modelo de caixa. Cara, você nunca mais vai criar aquelas caixas, botões, qualquer tipo de componente que você tem aquelas inconsistências de, pô, cara, de um lado você tem 10 pixels, do outro você tem 14, tipo, nada a ver, não tá centralizado, não tá organizado. O designer tem que ser organizado, tem que ser metódico, tem que ter organização, porque senão fica difícil pro desenvolvedor, ele vai ter muitas perguntas para você. Então, cara, ter essa noção é fundamental. E uma coisa básica, tá, pessoal? Isso é básico para qualquer designer. Você tem que ter noção de espaçamento, tem que ter noção de organização e tem que trabalhar com box model, tem que ter empatia pelo seu colega, tem que saber como que ele vai trabalhar depois. Beleza, pessoal? Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado da aula. Pessoal, obrigado mesmo, eu sou Rafael Coronel, sou da Pixelcast. Até a próxima aula, não percam as próximas aulas. Tchau, tchau, até a próxima, tamo junto!